Qual a análise desse Cruzeiro na temporada de 2025 sob o comando de Leonardo Jardim? Mas antes faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Vamos para mais uma edição do Análise de Torcedor, que junta a opinião do jornalista com a opinião do torcedor ou torcedora de futebol. Hoje vamos falar com a jornalista e torcedora do Cruzeiro, Giovana Calmon, para a gente projetar o jogo da volta do Cruzeiro pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Cruzeiro venceu o jogo da ida na Arena MRV por 2-0. Agora tem uma vantagem interessante para, quem sabe, avançar para a semifinal da competição. Bom, Giovana, quero te agradecer por ter tirado um tempo para a gente falar sobre o Cruzeiro. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho do cabuloso nessa temporada que está surpreendendo a gente. Bom, Giovana, primeiro eu queria que você falasse sobre esse atual momento do Cruzeiro. O Cruzeiro está, né, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, está também nas quartas de final da Copa do Brasil, conseguiu uma boa vantagem contra o rival Atlético Mineiro, jogando fora de casa no primeiro jogo. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento e se ajudou a eliminação na Copa Sul-Americana na primeira fase para o Cruzeiro ter essa virada de chave no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Pois é, temporada que começou assim, né? Em dúvida ali desse time do Cruzeiro, não foi tão bem no Mineiro, saiu ali pro América naquele jogo conturbado, aí não chegou nem na final. Sul-Americana fez feio, não passou nem da fase de grupos, perdendo para aqueles times que era um grupo consideravelmente fácil do Cruzeiro. O Cruzeiro deu sorte no sorteio e não conseguiu se dar bem na competição. Mas essa saída da Sul-Americana, com certeza, foi uma virada de chave, sim. Porque a gente sabe que o calendário, né, do futebol brasileiro é algo muito corrido, é algo que realmente pressiona muitos times. Então, o Cruzeiro sair da Sul-Americana de forma tão precoce foi uma virada de chave para o time falar assim, não, então vamos focar no que a gente ainda tem. Já perdeu o Mineiro, já perdeu a Sul-Americana, vamos focar ali no que a gente ainda consegue. Bom, o brasileiro a gente começou assim, aquele primeiro jogo contra o Mirassol, que não convenceu, porque ninguém achava que o Mirassol ia jogar tão bem igual tá jogando, né? Aquele primeiro jogo do brasileiro, a torcida ainda ficou meio assim, falando, acho que esse ano não vai ser também. Mas o Cruzeiro vem jogando, o time foi se encaixando, o Leonardo Jardim ali, teve aquelas dispensas que ajudaram no time, depois o time foi se encaixando, montou um time titular bem entrosado, e o time tá indo muito bem. Confesso que no início do ano a gente não achou que assumir liderança desde 2014, que a gente não chegava na liderança do campeonato, então foi um negócio realmente surpreendente. Bom, o Cruzeiro é um time muito copeiro, né? Então, na Copa do Brasil, primeiro jogo ali contra o Vila Nova foi um 2-0 aqui no Mineirão, depois 3-0 lá. O CRB, nas oitavas, foi um deslize, ali um 0-0 aqui no Mineirão, um jogo meio feio do Cruzeiro, não jogou bem, mas lá em Alagoas conseguiu o resultado que precisava. E o sorteio da Copa do Brasil que colocou esse clássico nas quartas. Bom, esse primeiro jogo, esse 2-0 na Arena, bom, o Cruzeiro então começou nervoso ali, até assustando a gente, a torcida, porque a gente vê que o Cruzeiro não tá bem, que o time tá nervoso, quando nem a saída de bola tá dando certo. Aquele início de jogo foi de assustar o torcedor, mas depois o time se encaixou, acalmou, conseguiu fazer o que precisava, né? Que era abrir uma vantagem para esse segundo jogo. Eu gosto que o Cruzeiro joga bem fora de casa, principalmente em jogos de Copa, assim. O Cruzeiro consegue se manter firme fora de casa. Vamos ver agora no Mineirão, né? Acho que vai dar bom. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho do Pedrinho. O Cruzeiro, desde 2022, quando tinha o Paulo Pesolano na Série B, o Cruzeiro não tinha uma sequência no comando técnico. Hoje tem com o Leonardo Jardim. E o Leonardo Jardim é um treinador já experiente, campeão francês pelo Mônaco 2016, 2017. Chegou na mesma temporada na semifinal de Champions, perdendo para o vice-campeão Juventus. Então, queria que você falasse da importância da manutenção do treinador e desse trabalho do Pedrinho, que teve a contestada demissão do Fernando Seabra, teve
a contratação do Fernando Diniz e agora a manutenção que vem dando resultado do português Leonardo Jardim. Pois é. Pedrinho, salvador do clube, querendo ou não, né? Veio ali, pegou do Ronaldo, que também ajudou muito. Mas é bom, é muito bom essa sequência positiva do Jardim. Porque o Cruzeiro, voltando, o Cruzeiro vinha bem com o Seabra, foram poucos jogos assim de baixo desempenho da equipe e ele foi demitido do Cruzeiro, né? Foi mandado embora. E na época a torcida ficou meio assim, porque tinha muita gente que queria que ele fosse embora, mas tinha muita gente também que gostava do trabalho dele. Eu confesso que eu gostava muito, porque o Cruzeiro não tinha tinha um elenco muito limitado para estar fazendo o que ele fazia no Cruzeiro. E aí, por causa de poucos deslizes, eu lembro que ele foi embora depois de um 0-0 e não era um motivo tão grande assim para demiti-lo. Veio o Diniz e fez o que fez no Cruzeiro, né? A torcida do Cruzeiro guarda muito ódio dele. Porque eu acredito até que se tivesse mantido o Seabra, o Cruzeiro provavelmente teria conquistado a Sul-Americana, porque foram aquelas mexidas do Diniz no time titular na final que fez o Cruzeiro perder lá a final. Bom, sobre o Leonardo Jardim, técnico português, e eu gosto muito dele, a gente gosta muito dele, porque ele não é aquele tipo de português antipático que a gente costuma ver, né, nos cenários do Brasil. Eu gosto do jeito dele de jogar, de, tipo, deixar a bola com o adversário, mas na hora que ele tem a posse de bola, ele mata o jogo, ele é um tipo de jogo rápido que não dá tempo do adversário pensar, é pegar a bola, é jogar futebol. E eu gosto do jeito dele também porque aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa de estrelismo, não sei o quê. Então, pegar as estrelas e colocar no banco e falar, não, calma, você vai entrar, igual ele colocou o Gabigol no banco, na época que o Dudu estava no Cruzeiro, colocou no banco também. Ele sabe mexer, ele aposta muito nos jovens também, a gente viu o Kaique Bruno, jogava muito, mas depois que o Jardim chegou no Cruzeiro, o cara, nossa, cresceu muito. A gente vê também com o Cauã Prats e agora com o Cauã Moraes que chegou também, eu acredito que ele vai apostar muito nesse menino também. Bom, o jeito dele, o estilo de jogo dele, o estilo de tática dele é muito bom. Encaixou muito com esse elenco do Cruzeiro. Eu acho que ele falou que não quer treinar muito tempo no Brasil, viu? Mas se começar a conquistar títulos aqui, se o Cruzeiro acabar ganhando essa Copa do Brasil, ficar numa boa colocação no Brasileiro, eu acho que dá para manter ele por um bom tempo no Cruzeiro, viu? E essa sequência é muito boa. Claro que o treinador é mantido no cargo, principalmente falando de futebol brasileiro, muito por conta dos resultados. Mas eu vejo que se o Cruzeiro não ganhar nem a Copa do Brasil, nem o Campeonato Brasileiro, eu vejo que o trabalho é bom, tem que ser mantido para o ano que vem, tem que dar sequência no trabalho. E você falou sobre o Leonardo Jardim por ser um treinador educado, eu concordo com você. Eu fui fazer a cobertura de Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, falei sobre o sistema defensivo, ele também trouxe uma boa resposta. Então é um treinador super educado e queria que você falasse sobre a base que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro hoje tem uma base de equipe. É um time que mantém a escalação, tem sequência na escalação, principalmente com um equilíbrio defensivo, Vilauba, Fabrício Bruno, que retornou ao Cruzeiro depois de passagem pelo time do Flamengo. É um time que tinha o rodízio na lateral direita, Fagner e William. Com a lesão do Fagner, o William vem dando sequência e o principal, a dupla, Caio Jorge e Matheus Pereira. Você falou sobre o Dudu que foi contratado a peso de ouro junto com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o Gabigol hoje é reserva do Caio Jorge, e quando ele entra, tem momentos que ele atua até na posição do Matheus Pereira, e o Dudu saiu do Cruzeiro e foi jogar no rival Atlético, que também ainda não se firmou por lá. O Cuca até acabou sendo demitido, o Cuca que foi o responsável pela troca, né, do Dudu Cruzeiro pelo Atlético Mineiro. Então eu queria que você falasse primeiro sobre a saída do Dudu, sobre o Gabigol hoje ser um jogador de banco de reservas e sobre essa base que o Cruzeiro tem no time titular, passando muito pelo equilíbrio do sistema defensivo e também lá na frente Matheus Pereira e Caio Jorge. Bom, realmente, se voltasse no tempo e falasse para a torcida do Cruzeiro que Gabigol seria nosso banco, acho que ninguém acreditaria. Mas, bom, falando primeiro dessa base que o Cruzeiro tem. Hoje você vira para o Cruzeiro e fala assim, time titular. Você consegue firmar qual é o time titular do Cruzeiro de ponta a ponta. Que é uma coisa que, falando da Copa do Brasil, o nosso rival não tem.
você não vê o time do Atlético com um time mesmo, os 11 titulares, os 11 que jogam. A gente não consegue ver isso do lado de lá. E aqui no Cruzeiro, isso até depois da lesão do Fagner, né, porque era a única posição ali que mudava muito, a gente vê os 11 muito firmados e muito entrosados. O Vidal não é assim o zagueiro, né? A gente nem botava muita fé nele, mas com a raça, ele é muito raçudo. E junto com o Fabrício Bruno, dá uma dupla de zaga muito encaixada no Cruzeiro. Tanto que é uma coisa que a gente fala que o Cássio não passava muita confiança pra gente no início, né? Levou muitos gols, assim, gols fáceis. E depois que a defesa do Cruzeiro com os zagueiros se encaixaram, tudo começou a fluir, até para a segurança do Cássio. Sobre o Dudu, é engraçado falar, né? Toda a confusão que deu, Deus da Leila lá, aqueles stories, veio jogar no Cruzeiro. Mas ele carrega com ele uma coisa conturbada, porque tanto que ele ele jogou no Cruzeiro no período entre o Mineiro e a Sul-Americana, que a gente acabou saindo e tal. E o time não se encaixava com ele. Por mais que ele falava assim, tipo, que queria jogar muito, queria não sei o quê, dentro de campo ele não apresentava tanta coisa assim, o tanto que ele falava. E parecia que ele causava dentro do elenco, sabe? E depois que ele saiu junto com o Marlon, que foi pro Grêmio. Aí sim o Cruzeiro deslanchou, aí sim o Cruzeiro foi para cima e conseguiu encaixar o elenco. A gente vê no Atlético que ele também não se encaixou ainda, não tá jogando bem, nem um pouco, aliás. E a gente gosta de zoar porque ele foi pro Atlético para usar a camisa 92 para provocar por causa do 9-2 e até hoje a única coisa que ele fez no Atlético é isso, é usar a 92. Mas agora falando um pouquinho da dupla, né, Matheus Pereira, Caio Jorge, é absurdo tanto que eles são sincronizados. A gente vê que quase todos os gols do Cruzeiro são recupera a bola e aí disparo de um ou de outro e eles trocam a bola e gol do Cruzeiro. Quase todos os gols passam pelas pernas dos dois e sempre termina ou em finalização perigosa ou em gol mesmo. Eu gosto da ideia Fica difícil mexer a escalação do Cruzeiro do jeito que está agora. Mas até na Copa do Brasil, se eu não me engano, no jogo contra o Vila Nova, nós tivemos os três jogando junto. Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira. E funcionou. Eu vejo, porque a maioria das substituições do Jardim é tirando ou Matheus Pereira ou Caio Jorge para colocar Gabigol. Mas eu vejo um jeito que daria para os três jogarem juntos se fosse preciso, porque funciona. O Gabigol é banco, mas ele realmente, quando ele entra, ele funciona muito no time do Cruzeiro. Tanto que ele tem bastante gol na temporada pelo time. E quando ele entra, ele finaliza. Por exemplo, no Clássico, ele entrou no segundo tempo. O problema do Gabigol, no momento, eu acho que ele está demorando demais para pensar. Tanto no jogo da Copa do Brasil, no jogo contra o São Paulo também, que foi no Brasileiro. Ele entra e ele tem chances de fazer gol, só que chega ali, ele demora muito ou para tocar, ou para chutar, finalizar. E essa demora dele que está pecando. Mas fora isso, a gente está vendo que ele tem raça, ele quer jogo. E uma coisa diferente do Dudu, que ele não reclama, obviamente, tipo assim, não expressa reclamação mesmo de ser banco, porque ele tem que entender que o time do Cruzeiro está firmado, titular, e que, por enquanto, ele não está entre esses 11. E eu acho que com essa dupla de Matheus Pereira e Caio Jorge funcionando tão bem, ele realmente não vai entrar. Mas eu gosto do jeito que ele se encaixou no Cruzeiro, eu gosto da relação dele com o elenco, a relação dele com a torcida. Não foi um cara polêmico aqui em Belo Horizonte ainda, não fez grandes coisas. E a gente gosta bastante dele. E querendo ou não, ele tem uma estrela que brilha contra o Atlético toda vez, né? Então, quem sabe no jogo da volta agora ele deixa um golzinho dele contra o Atlético. Você falou sobre a questão do Gabigol, eu concordo com você, dá para encaixar ele, principalmente jogando ao lado do Caio Jorge. Teve a goleada contra o Juventude, que o Gabigol marcou 2 gols, o Caio Jorge foi importante, não fazendo gols, mas dando assistência. Então, o Gabigol nesse Cruzeiro, quando joga com o Caio Jorge, às vezes vem jogando um pouco atrás, quando não tem o Matheus Pereira, vem fazendo a função do Matheus Pereira, com o Caio Jorge sendo esse jogador de referência. Então, tem vários modelos para montar esse Cruzeiro, para encaixar Gabigol e Caio Jorge, mas concordo com você, hoje o momento é do Matheus Pereira, hoje o momento é do Caio Jorge.
E aí eu quero te fazer a pergunta antes da gente seguir. Até quando você acha que vai durar esse Gabigol paz e amor no Cruzeiro? E existiu alguns boatos, né, que ele pode, no próximo ano, sair do Cruzeiro. Eu não sei se isso chega a ser verdade, mas você, como torcedor e jornalista, vivendo os dois lados, o que você acha? Até quando o Gabigol paz e amor vai frequentar o time do Cruzeiro? Olha, eu vi mesmo, teve umas sondagens aí, acho que foi até de times dos Estados Unidos, e o que eu andei lendo sobre é que o Cruzeiro não prende ele aqui, sabe? Não dificulta a saída dele se a proposta chegar. E realmente, querendo ou não, ele é novo ainda, se não me engano, fez 29 anos agora, né, recentemente, para ficar só no banco, porque ele é bom, ele joga bastante. Então, se realmente ele não tiver, vamos ver aí com o desenrolar da temporada ou da próxima, se realmente não sobrar espaço para ele, eu acho que o Cruzeiro não vai segurar a permanência dele aqui, não. E querendo ou não, ele é um jogador caro, né? Ele está ganhando um salário bem puxado aí para o Cruzeiro pagar e como não está tendo espaço, talvez seja uma peça que vai embora aí na próxima temporada. Mas não sei, né? Vamos ver. Porque não sei também se a intenção do jogador é jogar nos Estados Unidos, porque a gente sabe que quando vai para lá, mesmo que a gente ir para a Arábia, acaba apagando um pouco a carreira do jogador, ninguém acompanha mais, ninguém fica sabendo muito o que rola por lá. Mas vamos ver, talvez, se tiver sondagens e tudo. É uma pena, porque joga bastante ele. Eu queria falar um pouco mais desse equilíbrio do Cruzeiro. Na minha visão, eu queria saber a sua. Esse equilíbrio do Cruzeiro, claro, passa muito pelo sistema defensivo. O William, Vidalba, Fabrício Bruno e Kaique Bruno, que se firmou na lateral esquerda do Cruzeiro, mas tem um jogador-chave que o Leonardo Jardim apostou, que estava no Atlético Paranaense, hoje é titular do Cruzeiro, que é o Christian. Christian, jogando pelo lado direito do campo, sem a bola, ajuda muito o Cruzeiro, vem jogando no lado direito do campo, uma posição diferente que ele não fazia na carreira dele, e vejo que é um jogador importante no momento que o Cruzeiro não tem a bola. Eu queria que você falasse sobre esse jogador, tem o Wanderson também jogando pelo lado esquerdo do campo, mas queria que você falasse sobre o Christian, que dentre as opções que o Cruzeiro tem, o Eduardo, que é jogador de banco de reservas, super campeão pelo Botafogo, não é titular, tem o Matheus Henrique, que está tentando achar o seu espaço após uma lesão. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Christian, que desde a chegada do Leonardo Jardim é um jogador que rapidamente se adaptou e hoje é importante no que pensa de futebol o técnico português. O Christian hoje, com certeza, é uma das principais peças do time do Cruzeiro, se não a principal, porque a gente não se vê falando muito dele porque não marca gols, mas o que ele faz no time do Cruzeiro é absurdo. Tanto que quando ele não tá, faz muita falta e é perceptível isso. O cara pensa o jogo todo, sabe? E todas as jogadas passam por ele. A gente também, outro jogador que quando chegou, ninguém colocava tanta fé que seria tão importante no time do Cruzeiro. E ele vem jogando muita bola, muita bola. Quando não joga, é impossível substituí-lo do jeito que ele agrega nesse time do Cruzeiro. Do lado de lá, do lado do Wanderson, é um bom jogador também, né? Veio do Internacional, se eu não me engano. Mas o problema do Cruzeiro, agora nessa ponta, agora com o Sinisterra também, acho que o Wanderson até só pode sofrer umas alterações, sabe? Pode ser substituído. Mas o lado do Christian é muito absurdo, o tanto que esse cara joga. E realmente, ele com o Leonardo Jardim, o estilo de jogo de Leonardo Jardim, essa saída rápida, essa volta, ele consegue ir, marcar, voltar, atacar. Ele é muito bom, ele se encaixa muito com esse tipo de jogo do Jardim. Bom, Giovana, para a gente já chegar na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você projetasse o jogo da volta contra o Atlético Mineiro. O jogo da quartas de final da Copa do Brasil foi 2-0 em plena Arena MRV, que o Cruzeiro vem tendo um desempenho bem interessante desde que a Arena foi inaugurada, e agora vai ter a oportunidade de determinar a classificação para a semifinal na Copa do Brasil, algo que não acontece desde 2019. O Cruzeiro não chega à semifinal
na Copa do Brasil. Foi até o processo, primeiro jogo, o Mano Menezes comandou contra o Internacional, no segundo jogo foi o Rogério Ceni, o Internacional venceu os 2 jogos e foi para a final. Queria que você projetasse esse jogo da volta contra o Atlético Mineiro, que vai ser a possibilidade do Cruzeiro avançar à semifinal e será a estreia, né, ou a reestreia de Jorge Sampaoli no comando do Atlético Mineiro. Olha, sinceramente, o Cruzeiro abriu uma vantagem muito boa, ainda mais clássico é clássico, não dá para falar, mas o Cruzeiro abriu uma vantagem muito boa, muito significativa. O meu medo é porque é o Cruzeiro entrar muito relaxado dentro de campo, achar que já está ganho. Eu acho difícil, pela mentalidade do Jardim, que o Jardim vem treinando o time, eu acho difícil isso acontecer, mas é o medo da torcida em si. O time entrar muito tranquilo e acabar levando ali. Mas um 2-0 também, dentro de casa, é difícil do nosso rival conseguir reverter. E vai ser histórico, porque se você pegar os últimos 5 anos do Cruzeiro, desde 2019, que foi a última vez que nós chegamos na semifinal, inclusive em cima do Atlético, tudo que o Cruzeiro passou, tudo que o Cruzeiro sofreu, aqueles 3 anos de Série B, eliminações horrorosas na Copa do Brasil, para times que perto do Cruzeiro não tem nem comparação, realmente vai ser histórico. Eu acho que o Cruzeiro vai vir para cima, não vai segurar resultado, vai realmente pôr o time para jogo. E querendo ou não, por mais que o São Paulo chegando no Atlético agora, uma semana só, não vai dar tempo dele fazer milagre no time. E o Atlético não tem, comparando time com time mesmo, elenco, o Atlético não tem elenco para vencer o Cruzeiro hoje, ainda mais dentro do Mineirão. Óbvio que o jogo é jogo, futebol é futebol, não dá pra gente subestimar ninguém. Mas é muito difícil, com o jeito que o Cruzeiro vem jogando, time muito entrosado. Outro medo nosso também é, com essa data FIFA, aconteceu alguma coisa com o Caio Jorge, o Fabrício Bruno, mas eu acho que na seleção, se jogarem, eles vão jogar por poucos minutos, então vão estar inteiros para o Clássico. Eu acho que o Cruzeiro entrando com a mente no lugar, sabendo do que precisa fazer, sem essa ideia de segurar resultado, vai dar bom para a gente e a classificação vem. E a última pergunta, como que você vê essa Copa do Brasil, né? Tem o Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro venceu ainda por 2-0. No mesmo lado tem o Corinthians contra o Atlético Paranaense, o Corinthians venceu também fora de casa pelo placar de 1-0. No outro lado tem Vasco e Botafogo, tem Bahia e Fluminense, ainda confrontos mais abertos. Queria que você falasse um pouco sobre os adversários, não os possíveis adversários no caso de classificação do Cruzeiro, semifinal e quem sabe chegar na final da Copa do Brasil. Olha, olhando de uma maneira geral mesmo, essa é uma Copa do Brasil que está bem favorável para o Cruzeiro, porque os que são as maiores pedras no sapato, que seria um Palmeiras, um Flamengo, querendo ou não, o Grêmio é um time muito copeiro, por mais que esse ano não está rendendo muito, ninguém tá mais na competição. Então é um ano muito bom para o Cruzeiro conseguir conquistar esse título. Óbvio que na semifinal eu acredito que vai passar o Corinthians, né? Porque o Atlético não vem numa boa fase. E eu acho que o Corinthians, desses times que sobraram, é o mais difícil, é o adversário mais difícil, principalmente jogando lá em São Paulo. O Cruzeiro não venceu no Brasileiro, eles esse ano lá. E realmente, lá eles são um time muito difícil. Mas eu acredito que do jeito que o time do Cruzeiro anda jogando, daria sim para chegar numa final. E aí, quem vier do lado de lá, que eu acredito que Bahia ou Botafogo, não dá para saber, mas eu apostaria num dos dois. É uma Copa do Brasil que está bem favorável para o Cruzeiro ganhar, porque os times que estão, o Cruzeiro consegue jogar muito bem contra eles, consegue jogar para frente, e não são uma das maiores pedras no sapato do Cruzeiro mesmo. Então, mantendo o pensamento firme, treinando, eu acredito que essa Copa do Brasil está bem favorável para a gente. O Cruzeiro que empatou com o Corinthians 0-0, venceu o Botafogo no Newton Santos 2-0, teve vitória contra o time do Bahia. Essa vitória contra o time do Bahia eu vejo que foi até uma mudança de chave do Cruzeiro para engatar uma sequência no Campeonato Brasileiro, 3-0 no Mineirão, e foi uma vitória que depois disso o Cruzeiro passou a ter bons resultados
sob o comando do Leonardo Jardim, que naquele momento vinha sendo questionado no comando técnico. Eu concordo com você, vejo que é uma Copa do Brasil bem equilibrada, até por conta das eliminações de Palmeiras, de Flamengo, e vejo que o Cruzeiro tem grandes oportunidades para voltar a ser campeão, né? Foi campeão da Série B, mas falando de títulos mais importantes que a Série B, que a Série B é um título de reconstrução para um time do tamanho do Cruzeiro. O Cruzeiro não conquista algo já há bastante tempo, desde a Copa do Brasil de 2018, depois teve o Mineiro de 2019, Série B 22, mas um título importante já faz tempo que não conquista. Bom, Giovana, quero te agradecer por ter tirado um tempo para a gente ter falado sobre o Cruzeiro, ter tido a sua opinião de jornalista / torcedora do Cruzeiro, projetando essas quartas de final da Copa do Brasil, jogo da volta, lembrando que o Cruzeiro venceu a ida na Arena MRV contra o Atlético Mineiro por 2-0, agora está numa situação bem interessante para, quem sabe, avançar para a semifinal. E muito obrigado, e faço convite para a gente no futuro voltar aqui e falar sobre mais Cruzeiro no Papo Técnico. Gostei muito de ter participado, muito obrigada pelo convite. Com certeza, vamos bater mais papo aí sobre o Cruzeiro. Eu adoro falar de qualquer time, topo tudo, viu? Muito obrigada pelo convite. Então essa foi a jornalista e torcedora do Cruzeiro, Giovana Calmon. E se você gostou de mais uma edição do Análise de Torcedor, que junta a opinião do jornalista com a opinião do torcedor ou torcedora de futebol, faço convite para você deixar seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Então é isso, até a próxima. Tchau!